Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer hoje uma empresa que é uma referência aqui dentro da economia brasileira no setor de papel e celulose. Estamos falando da Klabin SA. E a Klabin SA é uma empresa que já passou aqui pelo canal no ano de 2021. Vamos atualizar as informações até porque foi uma solicitação aqui de um dos nossos inscritos, do Fabrício Souza, a quem mando um grande abraço e agradeço imensamente a participação e a sugestão. Espero corresponder às suas expectativas aí, Maurício. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, lembrando mais uma vez que o nosso curso de análise de balanços já está disponível na plataforma Hotmart. Então, quem quiser aprender um pouquinho aí sobre análise de balanço, tem até o link ali na descrição, tá? Entra ali no link e aí você tem acesso ao nosso curso de análise de balanço voltados para investimentos. Mas vamos falar um pouquinho da Klabin, até retratando aqui novamente a história dela, até para todo mundo saber de onde que surgiu a Klabin, o que é a Klabin, né? E ela tem uma história que começa no ano de 1889, quando Maurício Klabin vem da Lituânia para o Brasil tentar a vida, começar uma vida nova aqui no Brasil, e aí logo na sequência, em 1890, começa a trabalhar com tipografia, monta uma pequena tipografia. Essa tipografia ele monta junto com seus dois irmãos, né, e que é a MF Klabin e Irmãos. Mas daí já no ano de 1894 desembarca no Brasil a família Laffer, e aí o Miguel Laffer, que era primo deles, porque eles tinham as famílias tinham uma ligação lá na Lituânia, e aí com a vinda da família Laffer, o Miguel Laffer entra também dentro da sociedade. E aí passo a trabalhar como uma loja de artigos para escritório de uma forma geral, fábrica, importação de artigos voltados justamente para escritório. Já no ano de 1902, aí eles arrendam uma fábrica de papel, né? E aí passo também a produzir papel, só que essa fábrica era uma fábrica arrendada. E aí no ano de 1914, aí eles desejam, aí surge a oportunidade deles montarem a sua própria fábrica de papel. E isso no ano de 1902. Já em 1920, olha só, de 1902 até 1920, já eram os maiores fabricantes de papel do Brasil, né? E aí começa todo um processo de expansão. Em 1934, aí eles fundam uma outra fábrica da Klabin no Paraná, em Monte Alegre, né? A fábrica que tem até hoje, que é a grande sede da Klabin. E aí passa a produzir o papel jornal e o chamado papel craft também, isso lá no ano de 1934. Na década de 50, aí começa a ampliação também, comprando outras pequenas empresas no setor de papel, e aí também eles montam uma hidrelétrica para fornecer energia para a própria fábrica, porque à medida que a fábrica vai crescendo, demandando energia, e aí precisa da geração de energia para o funcionamento da fábrica. Então eles montam a própria hidrelétrica deles para fornecer energia. E aí a coisa vai se encaminhando, vai aumentando, comprando outras empresas. Em 1969, foram os pioneiros no branqueamento de celulose, né, que era uma tecnologia nova aqui no Brasil. Então eles foram pioneiros no branqueamento da celulose. No ano de 1973 já monta uma outra fábrica também em Pernambuco, e no ano de 1979 fazem um IPO e se transformam numa sociedade anônima de capital aberto já em 1979. Em 1997 fazem uma parceria com uma empresa argentina, com a Kimberly, para a produção de papel sanitário, né? O papel higiênico então passa também a ser produzido pela Klabin. No ano de 2000 continua também com a expansão, mas daí passa a se especializar em embalagens, papel para embalagem. E aí, para isso, vai adquirindo outras empresas dentro desse setor de embalagem. No ano de 2016, aí eles passam também a fabricar e produzir, né, a celulose, tanto a celulose curta, a longa e também a fluff, né, que cada uma delas tem uma destinação, tem uma certa finalidade na produção de papel. E aí continua essa ampliação dentro do setor de embalagem,
E ainda no ano de 2016 também eles começam o projeto Puma 1, depois aí na sequência veio o Puma 2, que agora em 2021 foi concluído, tanto é que a gente vai ver no balanço ali a ampliação dos investimentos na fábrica, né? Então é justamente do projeto Puma. E chega no ano de 2020, também adquire aqui no Brasil todas as operações da International Paper, né? E hoje o que é a Klabin? A Klabin possui 23 fábricas espalhadas aqui pelo Brasil, gera mais de 25 mil empregos e é líder no Brasil aqui no setor de embalagem. Mas para que possamos entender o que é a Klabin através dos números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2022, com as informações mais atualizadas a respeito da Klabin. Então, vamos aos números. Bem, então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Klabin, inclusive trazendo aqui as últimas informações do dia 30 de setembro de 2022. Vamos ver uma base histórica aqui, começando desde 2019, para acompanharmos o que vem acontecendo com a Klabin ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2019, o que é a Klabin? É uma empresa de 34 bilhões de reais. E desse valor aqui, grande parte está no imobilizado, máquinas, equipamentos, todas as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós temos o capital de giro, os recursos que fazem toda essa estrutura funcionar, que no ano de 2019 totalizavam 13 bilhões 673 milhões, equivalente a 39,4% de tudo aquilo que a empresa possuía. Desse valor, a empresa tinha em caixa 9 bilhões 730 milhões de reais. Olha só, 28% da empresa era dinheiro, né? Já quando a receberam 1 bilhão 859 e os estoques totalizavam 1 bilhão 332 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta um pouquinho aqui o seu tamanho e vai para 35 bilhões 270. Porém, o que nós observamos aqui, ó, os investimentos que a empresa veio fazendo aqui dentro do seu parque de produção, que saltaram de 13 bilhões para 17 bilhões. E, consequentemente, o capital de giro recuou, fechando em 10 bilhões 785 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa diminuiu para 6 bilhões e 500. O contas a receber também acabaram diminuindo aqui para 1 bilhão 347. E os estoques se mantiveram estáveis aqui, praticamente 1 bilhão 379 milhões. Já para o ano de 2021, a empresa aumenta o seu tamanho e vai para 42 bilhões, todo ativo da empresa, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio. Continua aqui os investimentos, ela vai para 20 bilhões 616 de imobilizado e o capital de giro retorna lá para a faixa dos 13 bilhões, fechando agora com 13.892. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, indo para 8 bilhões 422. Aumenta também o contas a receber para 2 bilhões e 17 e os estoques também passam agora de 2 bilhões em 2021. Chegando agora em setembro, a empresa continua aqui, ó, ela vai para 46 bilhões de reais o total do seu ativo e aumenta os investimentos no imobilizado, 24 bilhões e 626 milhões. O capital de giro recua um pouquinho, fechando em 12 bilhões 510, diminui novamente o volume de dinheiro em caixa, cai para 6 bilhões e 200, aumenta o contas a receber para 2 bilhões 963 e também um pequeno aumento nos estoques, fechando em 2 bilhões 350. Então, o que se observa da Klabin? É uma empresa que vem crescendo, 34, 35, 42, 46, e aonde que vem ocorrendo esse crescimento? Aqui nas instalações, de toda a estrutura de funcionamento, que ela sai de 13 para 17, para 20, para 24, mostrando que a empresa vem investindo cada vez mais dentro da sua atividade. E o capital de giro aqui ele vai mantendo uma estabilidade, ele vem com 13, cai para 10, volta para 13, 12, vem mantendo uma estabilidade. Então, onde que vem ocorrendo os investimentos pesados da empresa? Em toda a sua parte de estrutura. Olhando agora a parte de passivo, no passivo nós vamos encontrar as dívidas que a empresa tem no curto prazo, as dívidas no longo prazo, que é o passivo não circulante, e o total do endividamento, que fechou em 28 bilhões 201. 81,3% é o peso da dívida em relação a todo o ativo da empresa, sendo que grande parte, né, a maior parte dessa dívida, sempre no longo prazo. Já para 2020, a dívida sobe aqui para 30 bilhões 885 milhões de reais, 87,6%, sendo que 27 bilhões dessa dívida está no longo prazo. Em 2021, a dívida fecha com 34 bilhões, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso dela ficou menor, 83,2%. E a dívida maior sempre no longo prazo.
Chegando agora em 2022, em setembro, a dívida total fecha em 35 bilhões 142, também apesar desse pequeno crescimento nominal, o peso da dívida agora é bem menor, 76,2%. Então, repare o que vem acontecendo com a dívida. De 81 sobe para 87, recua para 83, recua para 76,2%. Então, mostrando que a empresa vem aqui num processo de redução do seu endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela Klabin. Em 2019, faturou 10 bilhões 271 milhões. Em 2020, 11 bilhões 948. Em 2021, 16 bilhões 481. E agora, em 9 meses do ano, acumula aqui praticamente 15 bilhões de faturamento, projetando faturamento aqui perto de 20 bilhões para 2022. Então, o faturamento da empresa também vem numa crescente. Mas, como eu sempre digo, mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, que é o resultado que a empresa tem. E no ano de 2019, fechou com lucro de 714 milhões. Em 2020, aí ela fecha com prejuízo, 2 bilhões 389 milhões de reais. Olhando esse prejuízo, vamos observar que ele não foi em decorrência de custos. Pelo contrário, os custos aqui ó, de 66 caíram para 60. Aumentou a despesa operacional de 8,7% para 12,6% do faturamento, mas principalmente essa despesa financeira que eles registraram aqui no ano de 2020, que fez com que o prejuízo fechasse em 2 bilhões 389 milhões. Já para 2021, a empresa volta a dar lucro, 3 bilhões 404 milhões de reais. E agora, em 2022, já acumula até setembro 3 bilhões 899, praticamente 3 bilhões e 900, projetando aí um lucro de pelo menos 4 bilhões e 800 para 2022. E reparem que a questão dos custos, que eram de 66, recuam para 60, para 54, e esse ano vem trabalhando com custo de 48,9%. A despesa, que era de 8,7, sobe para 12,6, 12,4 e sobe mais um pouquinho para 13,8%. Então mostra que a empresa também vem reduzindo o seu custo e, consequentemente, isso vem se traduzindo em lucros que a empresa vem obtendo. Trago para vocês agora nesse quadro como que está a situação financeira da empresa através dos índices de liquidez. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, ela sai com 0,73, cai para 0,56, aumenta um pouquinho para 0,60 e permanece estável em 0,60. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, de toda a dívida da empresa, ela tem 60 centavos para cada R$1 de dívida. Então, mostrando que no longo prazo, ela ainda não tem capacidade de pagar todas as suas dívidas. Portanto, mas como a gente observou que grande parte dessas dívidas está no longo prazo, então vamos nos ater aqui ao segundo gráfico que temos ali, que é a liquidez corrente, que mede agora o dia a dia da empresa, se ela tem capacidade de pagar suas dívidas no dia a dia. Sai com índice de 4,40, recua para 2,98, 2,49 em 2021 e fecha agora em setembro com 2,35. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,35. Paga e sobra, sobra bastante, mostrando que no dia a dia a empresa não tem problemas financeiros. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, observamos ali pelo gráfico, que do ano de 2019, que quando ela sai com 81,3%, ele sobe para 87,6% em 2020, e aí começa um recuo, 83,2% e 76,2%, mostrando que depois de ter um pico no endividamento, o endividamento agora ele vem no processo de queda. Já a rentabilidade da empresa, nesse outro quadro aqui, eu trago para vocês. Margem líquida. O que é margem líquida? É quanto a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. Pagando despesa, pagando custo, pagando resultado financeiro, impostos, sobrava em 2019 7%. Em 2020, em função do prejuízo, a margem fechou negativa em 20%. De tudo aquilo que ela vendeu, ela perdeu 20%. Já em 2021, recuperou, já passou a ser uma margem de 20,7%, positiva, e vem trabalhando agora até setembro com uma margem de 26,1%. De tudo que ela vende, ela ganha líquido e limpo 26,1%. Já a rentabilidade do ativo mede o ganho que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da atividade, que sai com 2,1% lá em 2019, fecha negativo em 2020 em função do prejuízo, 6,8%, fecha daí positivo, agora com lucro em 2021, com 8,1%. Em relação a todo investimento feito, ela ganha 8,1%. Já a rentabilidade do patrimônio líquido agora é o ganho do acionista,
Quanto que o acionista da Klabin ganhou em 2019? 11%. Em 2020, perdeu 54,5%, até em função daquele prejuízo que a gente já retratou há pouco. E agora, em 2021, já começa a recuperação do ganho para acionista com 48,1%. Então, ao ter investido nas ações da Klabin, os acionistas ganharam em 2021 48,1%. Nesse outro quadro, eu trago para vocês aqui também os demais indicadores relacionados às ações da Klabin. Quanto que vale uma ação da Klabin? R$ 1,60. Isso em termos de valor patrimonial. Tá? Mas uma ação não é vendida pelo seu valor patrimonial, ela tem o seu valor de mercado. E o valor de mercado da ação da Klabin, R$ 4,37. Portanto, hoje, se você comprar uma ação da Klabin, com base na cotação do último dia 3 de novembro, quando da gravação desse vídeo, você pagaria R$ 4,37. Portanto, há um ágio, que é medido aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, de 165%, né? Já que o PVP fechou em 2,65%. Então, as ações da Klabin estão sendo comercializadas com um ágio de 165%. Tomando como base nos últimos 12 meses, a empresa vem apresentando um lucro por ação de 87 centavos, o que nos dá uma rentabilidade para o acionista, com base no valor de mercado, de 19,91%. Em 2022, a Klabin já distribuiu a título de dividendos 19 centavos. Tá? E aí até explica-se por que a Klabin vem distribuindo poucos dividendos, até porque ainda está no processo de investimentos dentro da sua unidade, né, das suas unidades de fabricação. A relação preço/lucro fecha em 4,86, isso quer dizer que ao comprar as ações da Klabin, os acionistas vão levar perto de 5 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float. A empresa ela tem as ações ON, que são as ordinárias, onde tem um free float de 38%. E as PNs, que é o que nós estamos retratando aqui, onde o free float é bem maior, 79,4%. Isso quer dizer o quê? A quantidade de ações que estão circulando no mercado da Klabin, né? Então, uma grande quantidade de ações que estão circulando no mercado, o que lhes dá uma liquidez maior, uma facilidade de comprar e vender essas ações. E fechando, trago para vocês aqui nesse gráfico como que está o comportamento do valor das ações da Klabin nos últimos 5 anos. Lá em 2017, uma ação da Klabin estava sendo vendida por R$ 3,20. E aí ela veio ali praticamente numa estabilidade durante todo o ano de 2018, 2019 também vem nessa estabilidade, sempre girando a faixa de R$ 3,00. A partir do final de 2019, as ações delas dão uma disparada, chegam até R$ 4,30. E aí, na sequência, em função da pandemia, elas têm aquela caída ali bem no meio ali do gráfico, que a ação ela despenca para R$ 2,80. Porém, na sequência, ela já engatou uma série de altas, culminando ali com uma cotação de R$ 6,15. Só que não se sustentou nesses R$ 6,15 e voltou a cair. E aí ela vem trafegando ali na faixa de entre R$ 4,30, R$ 4,50 até R$ 5,00. E agora, novamente, ela recua ali para R$ 3,60 no mês de setembro. E agora você vê bem no finalzinho do gráfico ali uma tendência ali de alta das ações, fechando com uma cotação de R$ 4,37 no último dia 3 de novembro, quando dá a gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações da Klabin tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como vem se comportando o valor das ações da Klabin S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, a Klabin S.A. Agora você viu, né, que empresa maravilhosa, né? Então é uma empresa que se destaca aqui dentro do Brasil, no cenário econômico nacional aí, dentro do setor de celulose e de papel, principalmente voltado para a embalagem, né? E a Klabin, ela acaba sendo aí um orgulho, não só para o estado do Paraná, mas também para o Brasil de uma forma geral. E o que a gente espera das empresas é justamente isso aqui. Como eu falei anteriormente, ela gera 25 mil empregos. Então, cada empresa que nós temos no Brasil são geradoras de empregos, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento, e é o que mais nós precisamos aqui no Brasil, que as nossas empresas sejam fortes, que elas sejam pujantes, que elas possam gerar cada vez mais emprego, renda e desenvolvimento, justamente para que o Brasil possa ser um país de oportunidades, né? E, naturalmente, para você que investe ou pretende investir em ações, você está investindo justamente no setor produtivo. Ao comprar ações, está investindo no setor produtivo.
E aí que fica aqui a nossa torcida para o sucesso das empresas e aí, consequentemente, para o sucesso de todos aqueles e aquelas que investiram nessas empresas, que compraram ações dessas empresas, que estão acreditando que é possível sim a gente fazer do Brasil um país melhor, um país de mais oportunidade para todos. E aí, naturalmente, para quem investe, mais do que nunca é merecido o retorno dos investimentos. Mas para isso, nós temos que escolher as empresas, nós temos que ver quais as empresas que apresentam menor risco e que apresentam maior potencialidade de retorno, justamente para que você possa construir seu patrimônio e lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.